Olá, sejam todos bem-vindos ao CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL. Hoje nosso bate-papo está super especial. Nós estamos aqui com o Marcos Batista, que é diretor de inovação no Centro Paula Souza, cofundador da Sala do Empreendedor Digital, autor, palestrante e mentor. Também presença marcante como top voice no LinkedIn e envolvimento com inovação centrada no ser humano, inovação humanizada. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e poder contribuir com vocês. É uma honra ter você aqui no nosso estúdio. Fala um pouquinho pra gente, Marcos, como é que aconteceu a sua carreira, como que você se tornou palestrante? Conta um pouquinho, da sua jornada até aqui. Legal. Eu me formei em desenho industrial, isso em 1990, então faz muito tempo. Comecei a trabalhar na antiga Continental, 2001, a marca da evolução. Então, aí dá para ver que é mais tempo ainda, 2001, a marca da evolução. E eu cresci na indústria, me tornei gerente de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, GE, Siemens de eletrodomésticos. E toda essa jornada na minha carreira, voltada ao design de produto e ligado ao conceito de inovação, me levou a dar aula nas principais faculdades aqui de São Paulo, na área de design estratégico e inovação. Fui responsável por alguns cursos de MBA também, como no Instituto Europeu de Design, na Mauá, na famosa engenharia Mauá. E toda essa trajetória me levou a empreender, onde eu comecei com consultoria e projetos na área de design, depois conectados à economia criativa, cidades inteligentes, até cair no ecossistema de inovação. E em parceria com o Sebrae, associações de classe e federações, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, tive 24 estados, mais de 300 cidades, trabalhando arranjos produtivos locais, junto a associações de classe, sempre num processo de valorização do seu produto ou serviço, conectando a um ecossistema de inovação. Em que me levou a escrever o primeiro livro, que é o Metamorfose Empreendedora, Os 4 E's do Ser, e na sequência convidado a participar de um programa na Record News, que era o Batalha das Startups, ajudei inclusive a idealizar esse reality, que era na Record News, também fomentando e atuando bastante nesse ecossistema das startups e levando um pouco dessa conexão ao ecossistema de inovação. Bom, isso me leva para o Centro Paula Souza, onde eu deixei o cargo no início desse ano, onde eu era diretor de inovação, cuidava das ETECs e FATECs pelo estado de São Paulo, junto a uma startup que era de soluções ao governo, soluções tecnológicas ao governo. Bom, e diante de toda essa jornada, essas andanças, com palestras pelo Brasil inteiro, trabalhando da área da saúde ao turismo, de uma pequena marcenaria, uma indústria 4.0, e diante de um acontecimento comigo na pandemia, onde eu fiquei 10 dias numa UTI, eu tive uma mudança total do que é ou do que são os valores ligados à vida, E pensando mais desse lado do ser humano, foi onde nasceu o meu livro, Inovação Humanizada, a Ampulheta da Vida. E esse meu livro, ele é toda essa jornada onde eu era um tecnicista, aplicador de ferramentas, conhecedor de gestão de projetos, começar um trabalho que era, antes de você ter um MVP, que é um mínimo produto viável, a minha busca era por desenvolver mínimas pessoas viáveis. Quando você tem uma mínima pessoa viável, onde ela é no fio condutor de um propósito, onde ela entende as suas inteligências como intelectual, emocional e espiritual, aí sim ela pode ser uma máxima pessoa de valor. Então ela vem de um crescimento do olhar para dentro, para depois de aprender a olhar para dentro e aprender a comunicar, primeiro conversando com você mesmo, aí sim ela se torna uma máxima pessoa de valor. E aí o foco são nos outros. E aí você sai do discurso e vem para a consciência, Você sai da conveniência, vem para a consciência, e aí sim, pessoas mais capacitadas a lidar com o próprio ser humano e ter mais sensibilidade daquilo que está produzindo. Legal. Você usa o conceito inovação humanizada, Esse conceito, ele aparece fortemente no seu trabalho. Como que surgiu essa filosofia e como que ela pode transformar o ambiente de negócios? Legal. Bom, quando a gente fala inovação humanizada, e algumas pessoas confundem com desenvolver algo centrado ao usuário, não é bem isso, porque desenvolver algo centrado no usuário, isso é uma condição normal, É alguma coisa que você já faz, qualquer que seja o serviço ou o produto, ele é focado no usuário, A inovação humanizada, ela parte de um conceito, aí você falou bem, filosofia, ela parte de um conceito onde eu coloco a filosofia,
que é o amor ao conhecimento, né, ligado à espiritualidade, que é o amor e sentido à vida. Quando você tem o conceito da filosofia, que te traz um pensamento crítico, e você tem a espiritualidade, que não tem a ver com religião, ela pode ser um meio, mas ela dá um sentido à tua vida, um propósito de vida, ou seja, sair melhor do que entrou. Então, a inovação humanizada, ela vem daquela tese que eu expliquei, que é como eu me desenvolvo um ser humano melhor, potencializando minhas virtudes, já que estamos numa era digital, onde o pensamento é digital. Então, ter um pensamento analógico não é um retrocesso, mas um aprendizado, né? Então, a principal IA, né, não é a inteligência artificial, é a inteligência ancestral. Então, a partir do momento que você se torna uma mínima pessoa viável, onde o foco é você, que você atua sobre os elementos vitais para a vida, entende as 3 inteligências que você tem, que é a inteligência intelectual, que te dá a capacidade de resolver uma coisa racional, que te dá a inteligência emocional, que é a capacidade de, durante um desafio ou um caos ou algo que te incomoda, você ter a capacidade de escolhas ou de alguns direcionamentos que te levam a uma melhor escolha pelo poder dessa capacidade emocional, mas é a conexão com o espiritual, que é um sentido à vida. É como se você fosse um fio condutor de todo esse propósito, que é desenvolver algo a alguém. Então, a inovação humanizada é a inovação do ser. Essa é a única de deslumbramento, a única de a gente ficar de boca aberta, porque as outras, por vezes, são até passageiras. Agora, a inovação do ser é o que eu falo aqui muito no livro, de como você se desenvolve para ter um olhar mais empático sobre uma comunidade, sobre as outras pessoas, ou seja, é um amor muito mais ligado ao amor da compaixão, o amor ágape, o amor de Cristo, né? É claro que na economia atual a gente precisa ter uma regrinha aí, que é o amor platônico, o amor pela falta, o amor em movimento, aquilo que lhe falta, seja pela estética, seja pela condição de patrimônio ou de algumas coisas, mas que também esse amor platônico se conecta a um amor de Aristóteles, onde o amor de Aristóteles tem a ver com a alegria, né? Então a satisfação, se no primeiro momento você sentiu a falta, e é aquilo que você busca, né, incansavelmente durante toda a vida, você também tem a satisfação por aquilo que lhe faltava, mas ele tem significado, ele tem sentido, isso é importante, né? Então, veja bem, a inovação humanizada, você tem esses 2 amores, onde o beneficiado é a empresa, é você, mas tem um terceiro amor, que é um amor ligado à espiritualidade, ao amor de Cristo, que tem a ver o amor ágape, que é a compaixão. Nossa, que muito lindo, muito lindo toda a filosofia por trás dessa ideia. No caso aqui, né, a gente falando um pouquinho de São Paulo, o varejo paulista ele é conhecido por sua diversidade e competitividade. Quais são os maiores desafios que você enxerga para o setor nesses próximos anos? Olha, com certeza o avanço da tecnologia, né? Com certeza o avanço da IA generativa, e assim, isso que eu estou falando já é uma coisa que as pessoas até utilizam, mas muitos ignorando o movimento, né? Então, o ideal é que o nosso varejo, né, tenha uma formação e não só a informação do que está acontecendo. Porque a utilização não significa que você explora, que você coloca no seu dia a dia, que você se torna um visionário utilizando a potência dessa IA, né? Então, a minha dica para o varejo, e não tem por onde, né? Não adianta barrar esse avanço, a gente tem aí uma IA generativa que avança de uma maneira exponencial. Isso para não falar da produção de humanoides, porque é uma revolução silenciosa, eles já estão no meio de nós. Até 2030 teremos a produção de 1 milhão de humanoides por ano, e até 2060, 2 bilhões de humanoides convivendo, né, junto a nós aqui. E aí a questão é, né, de que maneira eu formo melhor o meu colaborador, de que maneira eu formo melhor a minha capacidade empreendedora para performar na utilização de uma ferramenta tecnológica, mas ao mesmo tempo entendendo dos perigos que isso pode ocasionar, né? Porque a maioria das empresas, e principalmente do varejo, que falharam ou morreram nos últimos anos, elas só não falharam ou morreram porque fizeram coisas erradas. Pelo contrário, porque fizeram a coisa certa durante muito tempo. Entendi. Muitas empresas ainda tentam aplicar modelos prontos vindo de fora. Como que o varejo pode inovar sem perder a sua identidade local e cultural?
Uma boa pergunta. Porque eu viajo pelo Brasil inteiro e se tem alguma coisa que pode trazer valor ao nosso produto, ao nosso serviço, é a nossa marca. É a sua localidade. Então, a gente fica muito preocupado em estabelecer algumas regras ou alguns conceitos que vêm de fora e esquece de valorizar aquilo que você tira daquela condição de commodity, né? Que você começa a trabalhar, por exemplo, a maneira com que as pessoas se comportam naquele local. Qual é essa cultura local, né? Por que então introduzir conceitos ou palavras ou ambientes estéticos que não representam aquela localidade? Então, isso a gente chama de place branding, que é uma marca lugar. Quando eu trabalho arranjos produtivos locais, principalmente quando entro na questão varejo, me parece que não há uma diferenciação pela busca da sua regionalidade, dos seus costumes, do seu valor simbólico. E isso muda tudo, porque é o que pode nos diferenciar, inclusive, da tecnologia. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Verdade. Hoje em dia, né, nós temos uma mudança de comportamento do consumidor. A maneira de comprar, o e-commerce, TikTok Shop, enfim. A gente está digitalizado. Como, na sua opinião, né, como que o varejo físico ele pode se reinventar e continuar relevante? O varejo físico, ele não perdeu, né? Assim, óbvio, quando a gente teve um impacto da transformação digital e teve o impacto da pandemia, né? O que trouxe alguns anos que estavam lá na frente, né? Ele adianta isso. Houve uma movimentação ao mercado digital, né? Houve toda essa movimentação. O que fica bem claro que as pessoas também sentiram falta do toque, do tato, do lugar, do ambiente. Né? É óbvio que a condição digital te dá uma performance melhor de pesquisa, de busca, de conhecimento sobre aquilo que você quer. Só que o ambiente físico é aquilo que lhe proporciona uma memória, que te proporciona uma lembrança. Né? Então, o físico, ele não vai morrer, mas ele morre sim, se ele deixasse levar por esses aspectos só digital. O mundo é híbrido, né? Não tem, é um caminho sem volta. Não tem mais como você só ter presença física, você precisa estar em todos os lugares. Agora, a condição que você tem, né, de ter aquela coisa, principalmente o micro e pequeno empreendedor, a gente está falando da maior parte do Brasil que são varejistas que são micro e pequenos. Né? O micro e pequeno é um cara que tem que ter presença digital, mas saber direcionar isso à sua localidade. E dessa localidade, ter um foco, um ponto de encontro que é o seu estabelecimento físico. É verdade. Você também é premiado em design e inovação. Inclusive, a gente estava até um pouco num podcast antes, a gente estava comentando sobre isso, né? Você falou que do comércio, que o comércio físico, ele nunca vai morrer, mas ele vai se transformando, né? E a loja, a experiência do cliente e tudo mais. Como você, né, com essa experiência, né, em design e inovação, qual que é o papel do design estratégico na experiência de compra e a fidelização desse cliente? Olha, é super interessante isso, porque assim, vamos pensar numa condição, né? Hoje se fala muito em experiência do cliente. Ora, experiência é uma fórmula. Que fórmula é a experiência? É a expectativa que eu tenho de um determinado serviço menos a percepção que eu tive utilizando esse serviço. Isso vai dizer se a minha experiência é satisfatória ou insatisfatória. Agora, qual é o grande problema? Você não entender a jornada inteira do usuário, porque talvez uma barreira, talvez o gargalo do seu negócio não esteja no seu produto ou no seu valor. Esteja, por exemplo, no estabelecimento, no ambiente, talvez no estacionamento que você proporciona ao seu cliente. Ou seja, a barreira, né, ou algo que impede a progressão do seu negócio não necessariamente está no produto que você vende ou no preço que você coloca. Eu vou dar um exemplo que às vezes não precisa de muita tecnologia para você melhorar essa condição de relacionamento com o seu usuário. Uma vez em um café na Itália, e quando eu entrei nesse café da Itália, tinha uma plaquinha. E nessa plaquinha, tinham 3 plaquinhas assim, amarradas por uma corda. A primeira de cima estava lá. Um café, €1. Um café, por favor, 80 cents. Bom dia, um café, por favor, 60 cents. O que eu estou trazendo aí? Uma inovação de comunicação. Uma inovação empática, onde eu eduquei, a pessoa sai satisfeita, fala bom dia e vai ter essa memória desse ambiente, né?
Então, às vezes, a gente acha que a inovação ela é uma coisa extraordinária, resolver uma coisa extraordinária. Não, a inovação, principalmente no varejo, ela é resolver uma coisa ordinária extraordinariamente bem. Pronto. É verdade. Fala um pouquinho pra gente, né? Você é professor em cursos de MBA, mentor de startups. Que competências os líderes do varejo precisam desenvolver para conduzir equipes em tempos de transformação? Competências humanas. Competência de um líder mais humano, porque a competência às vezes não está na métrica, está na memória. E quando eu falo memória, é da memória com que você fez as pessoas se sentirem. A liderança, por isso eu chamo de liderança com espiritualidade, né? Ora, o que é uma liderança com espiritualidade? É exercer de fato a empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é saber que o outro é o outro, né? Agora, qual é essa condição desse novo líder? É uma condição de que ele tenha um trabalho mais focado nos indicadores humanos do que às vezes os indicadores de resultados. Aí as pessoas vão falar, Marcos, você está louco? Porque uma empresa precisa sobreviver, uma empresa precisa vender, uma empresa precisa ter lucro, uma empresa precisa ter receita. Mas tudo isso precisa de pessoas. Sim. Para que você tenha lucro, receita, processo, você precisa de pessoas. Se esse seu colaborador não tiver você como um líder, por exemplo, se ele nunca vai comprar o propósito da tua empresa, ele precisa ser um fio condutor. Como ele vai ser um fio condutor? Quando esse líder mostrar para ele para que serve o que ele está fazendo. Aí vão me perguntar de novo, mas quando eu contrato uma pessoa, ele não sabe para que serve o que está fazendo? Não. Saber para que serve o que está fazendo é sobre aquele incômodo que você resolveu, a alternativa que você gerou, como transforma a vida de alguém. Se a partir do momento ele entender que naquele estabelecimento ele pode sair uma pessoa melhor do que ele entrou, porque é simples, é só a gente pensar assim, né? Se alguém trabalha com uma certa autenticidade e gera atenção ao seu problema, naturalmente essa pessoa se aproxima de você. Né? O comércio é a mesma coisa. E para isso, se você quer colocar o seu propósito como chave, como indicador de sucesso, essas pessoas precisam ser fio-condutores. Elas só vão ser fio-condutores se elas souberem exatamente para que serve o que estão fazendo. A partir desse momento, ela consegue tangibilizar um atendimento, ela consegue tangibilizar algo no produto ou no serviço. Legal. Fala um pouquinho, inclusive a gente comentou aqui nos bastidores, você participou como mentor no reality Batalha das Startups, da Record News. Existe algum case que ilustra bem como a inovação pode mudar a trajetória de um negócio? Muito legal isso, porque assim, quando eu participei das mentorias, né, do primeiro reality Batalha das Startups, que era na Record News, a maior parte das pessoas, né, ela entende uma startup como algo muito tecnológico, né? E ela vem desse conceito mesmo de resolver um problema, atender uma necessidade e, por meio da tecnologia, tornar isso escalável, né? Mas, durante o programa, aconteceu uma coisa que, para mim, foi fantástico. Porque no primeiro Batalha das Startups, as duas startups finalistas, e a gente tinha de tudo. A gente tinha Retail Tech, que é do varejo, a gente tinha Agrotech, a gente tinha Health Tech, a gente tinha tudo tech, né? E as duas finalistas, uma era pautada sobre a economia criativa, né? De como essa startup gerava um app, uma plataforma de gestão a todas essas pessoas que trabalham com criatividade, têm dificuldades de empreender, ou dificuldades mesmo até de gerar preço ou valor a alguma coisa, né? Portanto, uma startup voltada à economia criativa, trabalhando muito com artesãs. E a outra startup finalista foi uma startup de um projeto idealizado para idosos, né? Que era por meio de um aplicativo, você trabalhar toda essa parte de funcionamento do cérebro para que você tivesse essa condição, né? Uma melhor performance mental. Então, isso foi interessante para mim, né? O que é interessante é o poder transformador que as startups podem ter. O único problema hoje é que a startup no Brasil virou meio que um commodity, né? Eu chamo a maioria dos espaços de inovação pelo Brasil, eu chamo de matadores com puffs coloridos, porque eu nunca vi um turnover tão gigante como vem acontecendo. E por que isso? Por falta de governança, por falta desse entendimento mais humano. Certo. É muito importante essa parte humanizada, né? A gente está chegando aqui na reta final. Quem quiser comprar o seu livro, conhecer mais sobre você,
contratar uma palestra, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Ah, legal. Assim, eu tenho um site, né? No meu site é o inovaçãohumanizada.com.br. Então você entra lá, inovaçãohumanizada.com.br. Lá você tem tudo, né? As minhas redes sociais, o meu canal no YouTube, algumas palestras que estão disponíveis lá, projetos que eu idealizo, os temas de palestras, temas de treinamento, e inclusive um link direto para a compra do meu livro. Que legal, bacana, Marcos. Bem, a gente está chegando na reta final aqui. Se você pudesse dar um único conselho para os pequenos e médios varejistas paulistas que querem inovar, qual seriam? Bom, assim, eu acho que seriam tantos, mas a questão é, né, para que eles reflitam um pouco mais sobre a condição humana e pensem o seguinte: se depois dessa alternativa gerada, se depois dos exemplos que eu dou, depois das ações que eu faço na minha empresa, se as pessoas imitassem aquilo que eu faço, o mundo seria melhor ou pior? Então eu acho que é isso. É uma condição mais humana. O resto é aprendizagem para o resto da vida, ainda mais no mundo tão rápido que a gente vive hoje. Legal, Marcos. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Está convidado a voltar aqui no nosso podcast outras vezes. Muito obrigada. E queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. Tem dúvidas? Deixa seu comentário aqui, a gente vai estar repassando para o Marcos. Se você quiser também entrar em contato com a gente, entre no nosso WhatsApp, eu vou deixar aqui o nosso telefone. Participe aqui da Rádio TV CDL São Paulo, faça o download dos nossos aplicativos disponíveis para iOS e Android e muito obrigada pela audiência. E não esquece daquele like. Muito obrigada e até o próximo episódio.